Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Consequências da safra. Com expectativa de colheita recorde, produtores de milho do estado estão de olho nos lucros, que este ano pode ser menor devido à perspectiva de grande oferta do grão no mercado. Prejuízos ao plantel. Veterinário da Endagro chama a atenção dos criadores de ovinos do estado sobre a prevenção e combate à doença contagiosa que atinge a boca e a face dos animais. Fonte de nutrientes. De nome estranho e pouco conhecida em Sergipe, a taioba começa a ganhar espaço em propriedades rurais do centro-sul sergipano. Forragem alternativa. Cultivo de variedades de milheto em campo experimental da Embrapa Semiárido, em Nossa Senhora da Glória, avalia a viabilidade nutricional da planta para a alimentação do gado no Alto Sertão. E ainda, você vai conhecer a tradição que é fonte de emprego e renda para artesãos do município de Poço Verde, a fabricação artesanal de redes de dormir. Essas são as nossas manchetes de hoje. O Sergipe Rural começou. Nos últimos 2 meses, o Sergipe Rural tem mostrado, através de reportagens, o otimismo dos produtores de milho do estado que esperam colher, em 2017, a maior safra do grão dos últimos tempos. A expectativa é sair do prejuízo que a seca causou o ano passado. Mas uma preocupação vem à tona este ano. Com a grande quantidade do produto no mercado, a tendência é que o preço da saca seja menor e os lucros também. Confira todos os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Na propriedade da família de Genes, em Simão Dias, tem milho em abundância. A expectativa de tempo bom fez a área dedicada ao cultivo crescer e a lavoura está assim, verdinha e com crescimento satisfatório. Em 40 dias já é possível começar a colheita em algumas áreas. O grão voltou a ser uma aposta para o agricultor. A colheita desse ano, a expectativa é muito grande. A comparação do ano passado é 100% à vista do ano passado. O ano passado teve um pouco de perda. E esse ano a expectativa é muito grande. Por onde se olha tem milho. Todos os vizinhos estão apostando do grão. E as lavouras parecem se unir, formando um único milharal. Paisagem bem diferente do ano passado, durante uma das mais severas secas que o estado atravessou. O ano passado você chegava aqui e só via o milho murcho, não tinha chuva. O ano passado você não viu o chão molhado, só via a terra seca. Aí por isso foi se dando em conta que a safra fraqueou, né? E com essa fraqueza, acabou a safra quase toda. A região aqui foi muito pecuária, pro lado da safra ano passado de milho. Agora esse ano, graças a Deus, está tudo bem. Está indo tudo bem, não tem nada ruim. Apesar da pequena área territorial, Sergipe vem se destacando na produção de grãos do Nordeste. Para essa safra, a expectativa, conforme a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, é que o estado apresente variação positiva. Segundo dados da Endagro, os municípios de Cariri e Pinhão, no Agreste Central, e de Simão Dias e Poço Verde, no centro-sul do estado, respondem juntos por cerca de 60% da produção de grãos de Sergipe. Mas a fartura do grão nas lavouras enche os agricultores de expectativa e também de receio. Isso porque o excesso de produção pode baratear e muito o preço e não remunerar de forma satisfatória quem produz. Esse ano a previsão de milho é R$20 a saca aqui. Aí você vai bater muito milho, mas também vai cair na produção, né? Você vai ter mais gasto, mas o dinheiro também vai ser mais pouco, sabe? Quem vai ganhar é quem não plantou. Porque ele vai cobrar o mesmo preço do ano passado. A saca do ano passado a gente cobrava R$4 para quebrar o saco. Esse ano vai ser os mesmos 4, tá entendendo? E o milho vai cair de preço. Porque a safra é grande. A safra é grande da região toda aí que você rodar, o milho é tudo bom. Mas é bom lembrar que o milho hoje é um commodity que tem preço regulado internacionalmente, que não dependemos só da produção local. É preciso levar em conta o que está sendo produzido no Brasil, principalmente no Sudoeste, e no Sudeste e no Centro-Oeste, e é interessante levar em conta também o que está sendo produzido, por exemplo, nos Estados Unidos. Todos esses produtores impactam no preço local. Então, a gente já assiste no Brasil uma produção recorde, devemos acompanhar o mercado internacional para saber nos outros países se a produção vai ser recorde também. Se a produção geral for recorde, é natural que haja uma queda significativa de preço. O secretário de Agricultura já tenta caminhos para lidar com essa possibilidade.
Esse equilíbrio ele pode inclusive avançar se nós tivermos a intervenção da Conab, que a Conab, além de distribuir alimento, é também regulador de preço. Então a gente espera, já fizemos provocação nesse sentido, para que a Conab entre forte aqui na região para repor o estoque e ajudar no equilíbrio de preço. Então a gente conta com uma boa safra e a gente espera que o preço também seja razoável para que todo mundo saia ganhando. E chegou a hora do homem do campo ficar bem informado com as notícias do tempo. O mês de agosto terminou. E setembro? Será que vem chuva por aí? Confira no mapa o que prevê a meteorologia para os próximos dias em Sergipe. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol aparece entre muitas nuvens no sábado e no domingo, em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva no litoral sergipano. No agreste e no sertão do estado, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a meteorologia prevê chuva passageira na faixa litorânea sergipana. A temperatura durante a semana deve variar entre 19 e 33 graus. No município de Indiaroba, a temperatura deve chegar aos 29 graus, 31 em Macambira e 33 graus em Cumbi. E agora a gente faz um alerta aos criadores de ovinos no estado para uma doença altamente contagiosa que pode devastar todo o rebanho caso não seja combatida a tempo. Ela é conhecida por vários nomes e o que também chama a atenção é que é uma planta responsável pela transmissão. Veja na reportagem de Lícia Moura e Wesley Cruz. A doença deforma principalmente a boca e face do animal. Ela tem vários nomes: ectema contagioso, dermatite pustular, boca crostosa, boqueira e por aí vai. A doença ocorre em ovinos e caprinos, geralmente em idades de 3 a 6 meses. E a responsável pelo vírus é uma planta, conhecida popularmente como malícia. Ela transmite o vírus através dos espinhos. O vírus do ectema contagioso, ele é principalmente presente nessa planta chamada malícia, que o vírus se localiza, o animal ao comer capim, essa planta estando na proximidade, vai lesionar a região dos lábios, provocando a lesão, com formação de caroço, levando ao inchaço, dificultando o animal se alimentar e, se for um borreguinho, ao mamar na sua mãe, pode transmitir essa doença para a região da glândula mamária da sua mãe, trazendo graves consequências, por exemplo, a mastite. As lesões podem ser graves e provocar perda de peso, desidratação, desnutrição e claudicação. O animal vai ter dificuldade de se alimentar, vai emagrecer, consequentemente vai perder peso, perder dinheiro. O principal é exterminar essa planta, ou seja, a malícia do seu pasto. Quanto mais rápido você retirar essa planta do seu pasto, menos problema terá seus animais. Mas existem vacinas contra essa doença, que é também uma arma muito grande para que a doença não se propague no seu plantel. O tratamento é simples, consiste na retirada das verrugas e aplicação de uma solução à base de iodo, pelo menos 2 vezes por dia. Quanto mais rápido você tratar, menos problemas você trará ao animal, ou seja, o mais rapidamente tratar com o iodo, tintura de iodo na região bucal, na região de presença desse caroço ou na região do úbere. Para quê? Para que a doença seja o mais rapidamente tratável, que é de fácil tratamento. Ao tratar do animal, deve estar o cidadão, o tratador, munido de luva. Para quê? Para que essa doença, que é uma zoonose, ou seja, é uma doença comum aos animais, não passar para o ser humano, trazendo consequências graves à sua saúde. A seguir, a gente destaca a pesquisa da Embrapa Semiárido com 3 variedades de milheto forrageiro cultivadas em campo experimental da empresa no Alto Sertão do estado. E ainda, você já ouviu falar na taioba? A planta tem nome estranho, mas alto valor nutricional. Nossa equipe foi a Lagarto conhecer. Os detalhes depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. Estamos de volta e desta vez para contar para você que a Embrapa Semiárido tem desenvolvido uma ampla pesquisa com 3 variedades de milheto cultivadas no campo experimental que fica em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano. O objetivo é avaliar o potencial nutritivo da planta forrageira como alimento para os rebanhos. Acompanhe na reportagem. Para
Para o homem do campo, a cultura do milho e do sorgo na alimentação animal não é novidade. Mas uma nova cultura chamou a atenção deste pesquisador da Embrapa. O milheto vem se destacando por suas características de alta produção e qualidade que alcança nos períodos mais quentes do ano. Apesar do nome semelhança ao milheto, não é uma variação do milho. Apesar do nome ser parecido, são plantas completamente diferentes, né? São da mesma família, da família das gramíneas, mas são plantas diferentes. O milheto é uma planta originária do oeste da Ásia e do norte da África, bastante produzida lá, inclusive para alimentação humana. Os grãos dessa planta são utilizados para alimentação humana. No caso da gente aqui, a proposta da Embrapa é trazer essa cultura para regiões daqui do estado de Sergipe, tanto para o Agreste quanto para o Alto Sertão, uma vez que essa planta é muito mais resistente do que as outras plantas, como o milho e o sorgo, em relação ao déficit hídrico. Ou seja, essa planta ela tolera muito mais a seca do que o sorgo e do que o milho. Para a gente ter uma ideia, o milheto ele é 60% mais eficiente no uso da água do que o milho e 35% mais eficiente do que o sorgo na utilização de água. Ou seja, ele utiliza 60% menos água, uma quantidade menor de água, para produzir o mesmo quilo de matéria seca produzido pelo sorgo ou pelo milho. E no espaço de metro linear também é possível se plantar muito mais o milheto, é isso? Exatamente. Para a gente imaginar, num metro linear, quando você planta o milho para a produção de silagem, você vai ter 8 plantas por metro linear. No caso do milheto, você tem uma população de plantas muito maior por metro linear, chegando de 25 a 30 plantas por metro linear. Isso faz com que essa planta tenha uma produtividade muito alta. Apesar da individualidade, planta por planta, uma planta de milho ela ser mais pesada do que uma planta de milheto, quando você tem uma quantidade muito grande de plantas, essa diferença unitária ela se perde na produtividade por hectare. A cultura requer poucos insumos, pois a planta tem um sistema radicular profundo e vigoroso, o que a torna eficiente no uso de água e nutrientes. O cultivo dessa planta é muito simples, da mesma forma que se planta o milho ou se planta o sorgo para a produção de silagem com as plantadeiras, é o mesmo processo. A única alteração é o tamanho do disco, né? Porque a semente do milheto ela é muito menor do que a semente do milho e um pouco menor do que a semente do sorgo, mas existem discos específicos para se colocar na plantadeira para a plantação de milheto. Mas é a mesma planta, é a mesma forma de plantio, plantios em linha e a colheita também. A colheita ocorre da mesma forma para a produção de silagem, ocorre da mesma forma como se faz a colheita para a produção de sorgo, da silagem de sorgo e da silagem de milho. A aceitação dessa silagem de milheto é excelente pelos animais. Os animais comem muito bem, né? Da mesma forma como come a silagem de milho e come a silagem de sorgo, os animais têm uma aceitabilidade ótima pela silagem de milheto, desde que ela seja bem feita como fazem com a silagem de milho, como a gente faz com a silagem de sorgo. Então ela tem uma aceitabilidade muito boa. Agora, nutricionalmente ela tem uma diferença, ela é aproximadamente 10% com um valor nutricional menor do que o do milho, em torno de 10%. Então, essa é uma planta que, apesar dela produzir muito bem, a gente tem que fazer um balanceamento de dieta com um pouco mais critérios do que a gente faz com o milho. O milheto tem mais de 100 variedades. No campo experimental da Embrapa, 3 são cultivadas. 2 materiais de uma empresa privada e um material da Embrapa, né? E a gente está fazendo realmente uma competição de cultivares. O que é que isso significa? Significa que a gente está testando qual material que produz mais e as características agronômicas de cada um. Visualmente, nesse momento, a gente já pode perceber que a gente tem plantas que têm uma panícula mais escura do que outras, plantas com tamanho diferentes, plantas mais altas ou não. São essas características que a gente vai mensurar no decorrer do ano para a gente saber quais são aquelas plantas que são mais produtivas para a gente poder recomendar isso para o produtor. E olha, você que acompanha nosso programa e tem alguma sugestão interessante, envie a dica aqui pra gente. É só entrar em contato através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote aí o número 99894-6691. Participe. Olha, esta semana quem entrou em contato conosco foi o professor Silvio Lima. Silvio nasceu em Minas Gerais e mora em Aracaju há 2 anos. Ele escreveu pra gente para perguntar se aqui no estado existe produção de taioba. A hortaliça, de nome estranho e alto valor nutritivo, é bastante conhecida dos mineiros. Senhor Silvio, nossa equipe caiu em campo para tirar sua dúvida e encontrou no município de Lagarto, na região Centro-Sul, a resposta. Confira. Fomos até a propriedade de Dona Josefa e seu Edésio para conhecer um pouquinho dessa planta, que não é cultivada por aqui, mas cresce viçosa e se multiplica rapidamente nas áreas de sombra. Ela nasce aleatória. E ela é boa de cultivar porque não tem quase
praga, não tem praga nem doença. Ela se propaga através do bulbo, assim, a raiz. E se dá em terra fértil, principalmente em sombria de várias plantas, como jaqueira, cajueiro, árvores frondosas. Vulgarmente conhecida por orelha de elefante, macabo, mangará, mangareto, taiá e outros nomes, é uma espécie largamente cultivada nas regiões tropicais e subtropicais. Rica em amido, é muito utilizada na alimentação humana e animal. A planta por aqui é pouco conhecida e pela quantidade de benefícios agregados, o gerente da Cohidro já pensa em estimular a produção no perímetro irrigado. É até bom fazer essa matéria, quem sabe a gente pode até depois incentivar o pessoal e pegar todo mundo provar e gostar e quem sabe não vai crescer, aumentar, ganhar o mercado. Pesquisas já comprovam que a folha tem mais vitamina A do que a cenoura, o brócolis ou o espinafre. Por ser rica em vitamina A e amido, é um alimento fundamental para crianças, idosos, atletas, grávidas e mulheres que amamentam, e já matou a fome, disse Edélzio. Quando eu cheguei para aqui, já existia aí. E isso eu já conheço há vários anos. Quando eu, moleque ainda, já comia taioba há muito tempo aqui já. A minha mãe sempre fazia e a gente... Era um jeito de matar a fome isso daí. E ela fica mais no lugar onde tem muito nitrogênio, matéria orgânica. Se for numa terra que não seja muito fértil, ela não sai. Agora, embaixo da árvore assim, ela vai muito bem. Na composição da taioba, encontramos cálcio, fósforo, ferro, proteínas e uma grande quantidade de vitaminas. Ela é rica em vitamina C, A, B e C. Erradicar da praga e doença e é boa para a nutrição. Apesar de não ser cultivada, muita gente conhece a planta no preparo de refogados e aprovam o resultado. A melhor preparação, na minha opinião, é feita com tocinho ou carne seca. Ou se misturar os dois, fica melhor ainda. Refogado, como se fosse uma couve. E aí? Delícia. Vocês vão provar. Dona Josefa, incentivada pelo marido, fez um prato com a planta. E é claro, nós fomos acompanhar. A caminho da cozinha da casa, nossa matéria-prima nas mãos, as grandes folhas da taioba. Na cozinha, depois de higienizar talos e folhas, hora de cortar e refogar. Alho e bacon foram usados para dar sabor. Para acompanhar, arroz branco e carne frita. Voltamos do campo e Dona Zefinha fez a preparação para a gente. Agora, equipe reunida para experimentar. Vamos lá? Parece que... Bom demais! Em instantes, você vai conhecer o talento dos artesãos de Poço Verde, que fazem da tradição de produzir redes de dormir a fonte de emprego e renda. A reportagem está bem bacana e vale a pena conferir. Não sai daí, o Sergipe Rural volta já. Localizado na região sul do estado, a 145 quilômetros de Aracaju, o município de Poço Verde é conhecido pelo cultivo do feijão. Mas o que muita gente não sabe é que por lá, a tecelagem artesanal também é fonte de emprego e renda. O sucesso é tanto que até uma associação cultural foi criada na cidade. E o produto de maior destaque é a rede para dormir. Confira. De passagem por Poço Verde, fomos conhecer a Associação Cultural e Artesanal do município, sede da tecelagem artesanal de redes, um dos destaques locais. Nos povoados Malhadinha e Amargosa são fabricados redes de dormir e muito mais. Tudo começa quando as tecelãs adquirem as meadas de fios coloridos, sobras de grandes tecelagens ou rolos de fio de algodão cru. Quando não estão assim em rolos, desenroscar essa linharada toda é uma parte trabalhosa do processo e que muitas vezes é feita no terreiro ao redor da associação. O próximo passo é fazer as meadas, colecionar fios de determinados tamanhos em partes menores, mais fáceis de trabalhar. O número de fios em cada meada varia bastante, mas em média são usados 6 fios. E nessa máquina aqui acontece a parte mais difícil e complicada do ofício da tecelagem. Aqui são agrupadas e alinhadas cerca de 10.000 linhas preparadas para entrar na máquina de tear.
Nessa máquina, as linhas seguem um vai e volta sem fim. Começam a formar uma trama. Hora de ir para o TA. A ordem das linhas aqui vão definindo a estampa da rede, que chega a 2,5 metros de comprimento e 1,50 m de largura. A gente urde aí nesse TA, os novelos saem, que foram preparados lá nas meadas no terreiro, a gente pega os novelos, 12 novelos, e a gente coloca no urdidor. Aí desse urdidor, aí você vai urdir para o TA, dependendo da largura, de quantos cabrestilhos vai pegar, aí você vai fazer a urdida. Você urde, para um TA mais largo, são mais cabrestilhos, precisa de mais linha. Para um TA mais estreito, menos linha, menos cabrestilhos também. Para que as redes comecem a tomar forma, outras 2 estruturas são usadas: a canela e a caneleira. A canela é uma espécie de bobina, onde a linha é enrolada. E a caneleira é esse mecanismo que faz o enchimento dessa bobina com a velocidade dos braços. Trabalhamos hoje aqui com mais ou menos 10 artesãos, a maioria que tem renda direta daqui, e os nossos parceiros são a Secretaria do Trabalho de Aracaju e o Sebrae, que inclusive enviou aqui um pessoal. Assim, a gente está conseguindo melhorar os nossos produtos, a gente está conseguindo fazer coisas novas que a gente tinha aqui, o material, mas a gente não sabia, a gente está aprendendo coisas assim, e ainda eles estão buscando mercado para a gente. Então isso está sendo, o Sebrae e a Secretaria do Trabalho estão nos ajudando muito nesse sentido. Bobina cheia na lançadeira, hora do balé de mãos e pés. As mãos definem o caminho da lançadeira que conduz o fio por entre os outros fios. Os pés no pedal de madeira arrematam a trama. Por causa dessa combinação de fios, é quase impossível criar uma estampa igual à outra. Cada rede, manta ou outro produto que sai desse TA é exclusivo. Esse passo a passo é de acordo com o tempo também, né? Que a gente não aprende assim ligeirinho, não. A gente tem que passar nada não uns 15 dias aqui só olhando, porque é complicado, na verdade, porque você vai trabalhar dia a dia, só você vendo a matéria, você vai, não é satisfazer, mas você vai aprender passo a passo o que é tecer uma rede. Qual é o padrão de rede mais comum aqui que vocês fazem? Qual é a matéria, o que é que vocês mais vendem aqui? Qual é o carro-chefe de vendas? É a simples, essa daqui. O mais que vende é essa aqui, que tem só com as listrinhas, umas lestrinhas, que nem diz a história. Assim, uma branca, uma preta, aí vai de acordo, que nem essas lestrinhas aqui, ó. Amarelo, azul, aí vende muito essas aqui, que é as mais simples, que é o teatro solteiro. A parte final é feita com os fios da própria rede, o que garante a segurança e o acabamento diferenciado dos produtos fabricados por aqui. Depois, hora de colocar os acessórios que embelezam ainda mais o produto. A gente vende aqui para os pessoal da redondeza aqui mesmo, para Poço Verde, quem encomenda para caçamba. A gente leva para feira também, para feira, mercado da feira. Qual é a produção? A produção vai depender da matéria-prima que a gente esteja no momento, tá entendendo? Pode até sair 10 redes numa semana. Vai depender do procedimento da matéria-prima. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.